criatura nova e redimida, e entreguei minha vida, meu destino a você. Bom dia! Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus. Aleluia! Vamos começar esse dia com refrigério. Refrigério nos nossos corações. A palavra refrigério significa restauração. É tão lindo a gente começar a compreender as coisas de Deus, porque a gente não vive enganado. Se a gente não viver enganado pela mentira, a gente tem poder. Deus fala assim, olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta entender coisas. Falta entender. O entendimento da palavra e da verdade traz poder e vida, porque a vida espiritual, ela é toda calcada, firmada, estabelecida, fundamentada na verdade divina, na verdade de Deus, não na falsa verdade do mundo. O crente, ele aprende a se render à palavra de Deus como uma autoridade máxima e absoluta, porque essa palavra é tão gloriosa, tão verdadeira, sabe? A palavra de Deus foi preservada de maneira gloriosa. Já quiseram destruir isso aqui ao longo dos séculos, né? Satanás já tentou destruir a Bíblia de tudo quanto é jeito, mas essa palavra, Deus não permite a destruição dela. Você não tem ideia de como que o diabo já tentou aniquilar a Bíblia. Inclusive através da própria religião. O inimigo é tão sujo que ele usou a religião cristã para tirar a Bíblia do povo. O povo não podia ler a Bíblia, só os sacerdotes. Olha como que o diabo trabalha na história para que a pessoa não tenha o conhecimento da verdade. Assim como eu estou trazendo para vocês todos os dias verdades divinas que libertam, que trazem poder e vida, durante, séculos, um determinado setor da religião cristã criou uma ordem sacerdotal que não é bíblica, para que esses sacerdotes fossem a nata da cocada preta da religiosidade, da espiritualidade, a fim de que somente eles pudessem ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. E somente eles não se dirigiam ao povo durante muito tempo. Eles não pregavam no idioma popular, eles pregavam em latim. E aí o sujeito já não tinha acesso às escrituras sagradas, porque eles diziam que as pessoas não podiam ler a Bíblia, porque elas ficavam loucas. Mas também agora eles pregavam em latim, que é para ninguém entender nada mesmo. Olha a que ponto chega as astutas ciladas do diabo. Queridos, isso que eu estou falando aqui, eu não ia nem falar, não estava parte do meu planejamento falar, mas você sabe que às vezes é bom falar.
Por quê? Porque eu comecei a falar com vocês sobre entendimento. Eu comecei a falar com vocês nesse áudio sobre o grande poder de entender a verdade e como isso transforma as nossas vidas. E como o diabo sabe de tudo isso, ele sabe que é importante entender a verdade espiritual, ele vai fazer de tudo para que a pessoa não tenha acesso ao conteúdo da palavra de Deus. Ou ele vai destruir a Bíblia, ou se ele não consegue destruir, ele vai fazer com que ela seja torcida ou escondida. Entende? E ele fez isso durante séculos. Séculos. Na igreja chamada cristã. Entendeu? Uma igreja que domina mundialmente. Entendeu? Ele criou um sistema para as pessoas não terem acesso. Até que Deus, entendeu? Deus mexeu nisso. Deus teve que mexer nessa tirania cristã. E falou, não, vamos mexer nisso. Ele levantou um homem que se rebelou contra esse sistema e falou, está errado. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque sempre Deus vai ter o interesse de trazer de volta a palavra de Deus para o povo, para as pessoas, diretamente para os corações, sem a necessidade de uma ordem sacerdotal, entendeu? Que fique no meio do caminho entre você e Deus. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso? Para que você entenda que se a gente não tiver conhecimento da verdade, se a gente não tiver todo dia o privilégio de meditar na palavra de Deus, a gente vai ser pobre, a gente vai ser miserável. Porque essa palavra é que traz poder e liberdade de Deus. É essa palavra que eu estou pregando para você que te traz vida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sabe por quê? O meu objetivo nesse áudio é mostrar para você o seguinte, que nós somos espírito, alma e corpo. Que Deus transforma o nosso espírito de uma vez por todas, mas Ele precisa que a gente colabore com Ele todo dia para transformar a nossa mente e o nosso psicológico. Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, é importante a gente entender como que o nosso psicológico, a nossa mente, quando eu falo psicológico, eu estou me referindo à mente. O nosso lado psico significa mente, psique em grego. Precisa ser transformado todo dia. Precisa ser afetado pela verdade. Tem um texto aqui em Provérbios capítulo 23, versículos 6 e 7. Eu vou ler para você. Olha só, diz assim: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come, bebe, mas o seu coração não estará contigo. Veja bem, o que a palavra de Deus está mostrando aqui nesses dois versículos? Está mostrando que existe uma psicologia no ser humano, uma maneira de pensar que produz as nossas ações. Como a gente imagina na nossa alma, assim a gente é. Ele está dizendo isso. Como a gente pensa, lá no profundo do pensamento, a gente manifesta isso continuamente na nossa vida. Essa é a psicologia da Bíblia.
Entende? O que é psicologia aqui, de acordo com a Bíblia? Assim como eu penso, assim eu sou. Assim como eu penso, assim eu ajo. E por último, assim como eu penso, assim eu sinto. Isso é psicologia. Tudo bem, queridos? Assim como eu penso, assim eu sou. Assim como eu penso, assim eu ajo. E assim como eu penso, assim eu sinto. São três coisas ligadas, uma coisa na outra. Então, olha só que legal. O nosso Criador que nos criou, ele sabe muito bem como a gente funciona. Porque foi ele que criou. Ele sabe muito bem que, assim como a gente pensa, como a gente se imagina, assim a gente acaba sendo. Nós somos um produto da maneira que a gente vai pensando continuamente. E se a gente aprender a maneira correta de pensar, você vai ficar maravilhado como que a gente muda a nossa maneira de ser, de agir, de pensar, de reagir. De maneira poderosa. Se a gente eliminar erros da maneira como a gente pensa, a gente elimina os erros dos sentimentos. Uhum. E tudo isso que eu estou falando para você aqui, neste áudio, é uma coisa muito preciosa para você. Por isso que você tem que prestar bastante atenção. Sabe por quê? Porque você não tem ideia de como que a tua maneira de pensar produz uma identidade em você que muitas vezes não é para estar aí em você. Porque nós temos recebido de Deus uma identidade nova, que é espiritual. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram no espírito. Só que se a cabeça não for renovada com a verdade, a gente vai ser uma pessoa nova em espírito e velha no psicológico. Entende? Esse é o grande dilema da vida espiritual, que os apóstolos entenderam perfeitamente. Jesus entendeu. Os apóstolos, eles estão dizendo o seguinte para mim e para você. Olha, se você nasceu de novo, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, agora eu vou te ensinar uma maneira correta de pensar segundo a palavra de Deus. Porque se você não renovar a maneira como você pensa, você vai continuar andando de maneira velha, de maneira equivocada, de maneira derrotada. E este outro lado maligno que a Bíblia revela, que é o lado satânico, diabólico, ele vai trabalhar contra a tua mente, a nossa mente humana, para que a gente continue pensando como velhas criaturas. Ele vai fazer de tudo para que a gente não tenha acesso à verdade. É isso que eu estou falando desde o começo desse áudio. Ele vai fazer de tudo para que eu e você não tenhamos luz e entendimento na maneira de pensar. Então o cara se gloria de ter uma salvação. Eu sou salvo por Jesus. Você crê que você vai para o céu um dia? Eu creio. Ele não está errado. Por quê? Porque é Jesus que faz essa salvação. Então ele não está errado de pensar assim. Quando eu morrer eu vou para o céu porque Jesus é o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus por essa grande verdade. Mas eu não acredito que você queira viver o tempo restante na sua vida terrena de uma maneira completamente desastrosa, infeliz, miserável, dominada, escravizada. Eu não acredito que você quer isso para a tua vida. Entende? Porém,
É exatamente isso que acontecerá sempre se você não entender a importância de trocar todo o teu sistema de pensamento. Se você não entender que diariamente você tem que trocar a maneira de pensar. E é incrível como que a gente, o ser humano, ele é tão desleixado nesse quesito que ele não dá atenção devida à coisa mais importante do viver. Qual é a coisa mais importante do viver? É todo dia renovar minha cabeça com a verdade e trazer minha cabeça para sintonia com Deus na cabeça, no entendimento, na mentalidade. Essa é a coisa mais importante do nosso viver diário. Por quê? Porque se nós não renovarmos a nossa cabeça, a nossa maneira de pensar, a nossa cabeça, por natureza, será inclinada para o erro, para a carne, para o pecado e para Satanás. Então é uma tarefa muito espiritual, esse negócio de dar atenção à verdade todo dia. Sabe esse negócio que você está aqui escutando? Você pensa que isso daqui, ó, que eu estou falando para você não é importante? Cara, isso daqui é vida. É vida para você. É o que está escrito lá em Provérbios. Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque isso será vida para ti. E saúde para o teu corpo, está escrito. Então a Bíblia está dizendo aqui no versículo 7, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Viu só? Como uma pessoa se imagina, assim ela acaba sendo, porque ela imagina, a imaginação é a maneira com que ela pensa dentro de si mesma. E o inimigo, Satanás, ele faz com que as pessoas desenvolvam nas suas mentes aquilo que a Bíblia chama de fortalezas, que precisam ser destruídas. Fortalezas do inimigo. O que são essas fortalezas? São maneiras arraigadas de pensar, que criaram raízes. Essas são as fortalezas do diabo. O cara agora é crente em Jesus, ele verdadeiramente é salvo. Ele recebeu a justiça de Jesus no seu espírito. Ele pode dizer assim todo dia de manhã: Senhor, graças te dou porque eu sou justo. E ele tem razão, porque ele está fazendo isso com fé em Cristo. Ele não está se baseando em si mesmo. Aleluia. Mas quando se trata do viver diário, ele vai perceber o seguinte, que existem raízes profundas de erros no seu pensamento que precisam ser destruídas. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? O apóstolo Paulo, ele diz assim em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz assim, porque as armas da nossa guerra, olha só a linguagem que ele está usando, as armas da nossa milícia, quer dizer, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Ele está dizendo o seguinte, olha, nós estamos envolvidos numa batalha, numa guerra contra aquilo que Satanás colocou dentro da nossa cabeça ao longo de décadas. Essas coisas que foram criando raiz na nossa maneira de pensar, de entender e de imaginar são fortalezas do diabo. São chamadas de fortalezas. Ok? Então, eu não quero que você se assuste com isso. Ai, pastor, quer dizer que tem fortaleza do diabo dentro da minha cabeça? Eu preciso dizer a verdade divina para você, que sim. Que ao longo dos anos, das décadas, a gente começou a aprender pensamentos e formas de pensar que são completamente desastrosas,
que não tem nada a ver com a verdade de Deus, mas tem a ver com a mentira do diabo. Então ele criou fortalezas, são raízes, são formas de pensar que geram comportamentos inadequados, que geram dependências inadequadas de coisas, de bebida, de droga, de isso, de aquilo, de afetos. Todas essas características são coisas que o inimigo plantou na maneira de pensar. E a gente foi acreditando nisso ao longo da nossa vida. Então o apóstolo Paulo diz assim, daqui para frente existe uma guerra que a gente precisa lutar não com armas carnais, ou seja, nós temos que lutar com armas espirituais. Quais são as armas espirituais? A palavra da verdade. A palavra de Deus é a maior arma contra Satanás na cabeça humana. É por isso que se você negligenciar a palavra de Deus, você vai perceber que você enfraquece. Entendeu? Mas se você for diligente e atento continuamente na palavra de Deus, você se fortalece, porque a tua cabeça está sendo encharcada com a verdade e está destruindo as fortalezas que foram plantadas aí anteriormente. Aleluia. Então a palavra de Deus diz assim, só para a gente continuar o texto aqui de Paulo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós precisamos destruir essas fortalezas arraigadas do pensamento maligno que um dia a gente aprendeu a ter aí dentro da cabecinha. E ele diz assim, anulando sofismas. Anulando sofismas. Sofisma é um pensamento enganoso e equivocado. A gente pensa que está correto o que a gente está pensando, mas é completamente sofismático, é errado. É um pensamento, é um raciocínio que leva a uma conclusão errada. Isso é um sofisma. E a gente está cheio de sofisma na cabeça que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, da nossa existência. E agora, pela palavra de Deus, Deus vai iluminando e fala, putz, esse negócio está totalmente errado, cara. E a gente descobre o sofisma. Você está entendendo? Uau, como eu pensava errado. Cada vez que você dá esse uau em Cristo, você vai anulando os sofismas da tua cabeça. O que eu estou falando para você hoje aqui, querido, eu não consigo nem qualificar em termos de importância. Eu não consigo dar uma nota para isso, porque a importância é tão grande do que eu estou falando, que não dá nem para qualificar de tão grande que é. Você precisa entender que a tua cabeça precisa ser completamente renovada na tua maneira de pensar. A minha também, todo dia. Eu já entendi isso faz tempo. Então ele diz assim, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Né? Por que toda altivez? Porque o pensamento errado que foi plantado aí pelo mundo, pela carne, pelo pecado, pelo diabo, é um pensamento altivo, rebelde. Altivez significa rebeldia. É um pensamento que se levanta contra aquilo que Deus está falando. Deus está falando assim para você, filho, esse negócio aí é A. E a cabeça está falando, não, é B. Entende? Deus está falando assim, faça isso. E a cabeça, né, esse sofisma lá dentro, essa altivez está dizendo, não, eu vou fazer coisa diferente, vou fazer isso aqui. É um sofisma, é uma altivez que se levanta na cabeça.
Então todo dia eu lido com gente, com pessoas, e eu vejo isso na minha mente. Eu tenho que lidar com todo pensamento que é contrário a Deus. Mas eu também vejo na vida de pessoas que eu estou lidando. E tem muitas mentes que estão muito mesmo ainda debaixo dessa fortaleza, dessa altivez, desse sofismo. Entendeu? Existem variações nos graus em como isso atua na cabeça humana. Então ele diz assim, veja bem, anulando toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e nós temos que levar cativo, olha lá, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Note que essa guerra mental, ela tem que ser feita de maneira espiritual, pela palavra de Deus e pela verdade. Não é pelo esforço não, é pelo recebimento da verdade, pelo descanso em Cristo, pela batalha pela mente, pelo pensamento, essa batalha diária de mudar a maneira de pensar. Entende o que eu estou falando? Então veja só, ele diz assim, levando cativo todo pensamento. O que significa isso? Significa que não é uma coisinha passiva. Você concorda comigo? Não é uma coisinha assim, quando a pessoa é passiva. Não, esse negócio aqui é guerra, bicho. É guerra. Às vezes a pessoa está indo bem pra caramba, assim, tá legal com Cristo, de repente o inimigo pode fazer com que ela dê uma vacilada, entendeu? Isso acontece. A pessoa começa a tirar o foco mental da verdade e ela começa a perceber que ela começa a cair emocionalmente. Por quê? Porque ela precisa de uma constância nessa vigilância. Porque ela precisa aprender a levar cativo todo o pensamento a Cristo. Porque senão o pensamento levará ela cativa. Nós só temos duas opções. Ou a gente leva o nosso pensamento cativo a Cristo, ou o pensamento do inimigo vai nos levar cativo a ele. É por isso que as pessoas começam a cair emocionalmente. Porque existe essa guerra. Ou eu estou levando o meu pensamento diariamente cativo a Cristo, ou os pensamentos do inimigo que foram plantados aí estão me levando cativos de novo à mentira e à emocionalidade negativa. Mas a forma de vencer isso é uma forma espiritual. Ela não deve ser uma forma carnal, é o que Paulo está dizendo. Se você continuamente se mantiver em contato com a verdade, em oração, falando, Paizinho querido, em nome de Jesus, me ajuda. Tem gente que não ora, né? Essa é uma grande batalha que eu tenho com as pessoas. Eu ensino a palavra de Deus, elas gostam. E isso é muito importante, já é um grande passo. Mas elas não desenvolvem a relação com o próprio papai, com Deus. Porque elas escutam, elas gostam, aquilo faz bem? Faz. Mas você vai precisar de uma parte B. Você precisa transformar esse conhecimento em oração, em comunhão com Deus. Você precisa abrir a tua boca todos os dias para falar com Deus. Porque se você não falar com Deus, você não ativa em você a comunhão. Se você não ativa a comunhão, o Espírito de Deus não pode usar essa palavra que você está escutando aqui e transformar em nutrição para a tua alma. Porque só a oração, só a meditação faz isso. Você está entendendo? Se você não falar, você não transforma o pensamento espiritual em poder e em nutrição para
para o teu coração e alma. Esse negócio aqui eu podia falar aqui por horas. Quão importante é você aprender a falar e falar com você mesmo e com Deus. Sentar numa cadeirinha assim, ó, que nem eu tô sentadinho aqui, ó. Sabe que horas são? Eu acordei 3 da manhã. Você não precisa acordar 3 da manhã, porque você não está acostumado. Mas você precisa acordar mais cedo do que as outras pessoas, para ter silêncio. E aí você precisa aprender a falar a palavra de Deus. Pai querido, muito obrigado. Porque essa palavra tem o poder glorioso de mudar meu pensamento. Senhor, a partir de hoje eu quero mudar o meu entendimento. Fala com Deus. Comece a vencer tua carne. A carne não quer orar. Você fala assim, eu não vou andar segundo a carne, eu vou andar segundo o Espírito. Eu vou falar com Deus, minha carne pode espernear, eu quero que ela se lasque. Eu vou falar com meu Pai. Aí você está numa posição poderosa. Deixa a carne esperneando e você fala, pode espernear e pode rolar no chão. Eu vou falar com Deus em nome de Jesus. Sabe a carne, quando você não tem costume espiritual, ela é igual aquelas criancinhas mal educadas, que rola no mercado para o pai comprar um pirulito. Assim é a carnalidade. Mas você fala assim, carne, não estou nem aí com você, eu quero exercitar a minha verdadeira natureza. É isso que eu estou dizendo para você? O cara levanta 3h30, 3 da manhã, 4 da manhã, para estar aqui na presença de Deus, se enchendo da palavra. É porque existe uma coisa preciosíssima nesse negócio. Eu já falei isso em outro áudio para você. Porque se não fosse gostoso, precioso, maravilhoso estar aqui, eu estaria dormindo, porque eu ganharia mais. Mas porque eu sei da glória que isso produz no meu próprio ser. Como eu sei que essa verdade destrói todas as fortalezas do inimigo dentro da minha cabeça e me dá uma mente de Cristo. Eita glória! É por isso que eu estou aqui. Não somente absorvendo para a minha vida essa glória, mas transmitindo para você. Entende? Eu estou aqui recebendo e transmitindo. Amém? Eu estou me enchendo e vazando. Porque isso é fluxo. É fluxo de Deus. A verdade entra e ela vaza. E esse flashing, essa lavagem é poderosa para transformar e para me dar vitória emocional todo dia. Nunca mais a gente é fraquinho. Nunca mais a gente tomba diante das mentiras do inimigo. Ou você pensa que todo mundo nasce forte? Você pensa que todo cristão que você vê fala, pô, eu admiro esse sujeito, esse cara é espiritual, cara. Você pensa que ele nasceu desse jeito? Ou você não aceita que ele passou por processos que você tem que passar todo dia. O processo de receber a verdade, de transformar essa verdade em oração. Portanto, querido, eu vou terminar esse áudio somente te desafiando. Desafiando a transformar a tua mentalidade, o teu psicológico, a tua maneira de pensar com a palavra de Deus. Porque lá em Provérbios a gente leu que assim como a gente pensa, assim a gente é. Como a gente se imagina, a gente acaba sendo. E isso pode ser muito ruim, mas pode ser muito bom. Pensa bem. Por que é bom? Porque se o problema está em mim, eu posso resolver. Você concorda comigo? O grande problema das pessoas é o vitimismo. Qual é o grande problema do vitimismo hoje, da geração moderna? É que tudo é culpa do outro.
tudo é culpa de outras pessoas. Eu não tenho nenhuma responsabilidade. Mas o que Deus está falando para mim, para você, nesse áudio aqui, é o seguinte, olha. Toda a tua felicidade só depende de você e de mais ninguém. Você pode ser tão poderoso quanto você quiser ser, porque isso está na tua mão, na tua decisão. Entende? Está nas tuas mãos nesse sentido. Você pode decidir todo dia fazer uma troca de pensamentos da maneira como você foi acostumado a pensar. E trocar por pensamentos que Deus ensina você. Isso trará toda a diferença na sua vida. Libertará a tua mentalidade desse castigo permanente de ser obediente mentalmente àquilo que te destrói. Quando a gente mantém a nossa mentalidade continuamente na verdade, transformando em oração o que a gente crê, a gente tem poder espiritual, a gente tem alegria, a gente tem vitória. Entende? Mas se a nossa mente, se a gente não trouxer a nossa mente cativa a essa verdade, né, ela será levada cativa às mentiras do inimigo que foram plantadas aí durante anos. Entende? E a gente não quer isso para a nossa vida. Amém, queridos? Portanto, firme-se na palavra, todo dia. Coloque como prioridade as coisas de Deus no teu pensamento, para que você seja poderoso, para que você tenha vitória, para que você ande em triunfo. Porque esse é o único jeito de ser vitorioso, é transformar a maneira de entender e de pensar. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada um que esteja ouvindo essa verdade hoje esteja, Senhor, se deliciando com a verdade. A verdade liberta. Aleluia. Principalmente as pessoas que sofrem, né? Que estão constantemente caindo emocionalmente. Essa é uma palavra maravilhosa para todas essas pessoas que vivem nos altos e baixos, que nem montanha-russa. Uma hora está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Senhor, o Senhor não quer isso para a vida de ninguém. O Senhor nos promete uma vida equilibrada, poderosa, permanente, constante. Não significa que a gente não tem problema, não é isso que eu estou falando. Também não significa que a gente não possa ter momentos de queda emocional. Também não estou ensinando isso. Mas o que eu estou ensinando é que a constância nessas quedas será muito diminuída. Que nós não viveremos em vales permanentes na nossa mentalidade. Nós permaneceremos a maior parte do tempo na glória dos montes divinos. Aleluia. Porque nós seremos transformados de glória em glória. Nós seremos levantados de momento a momento pelo poder da verdade, do Espírito, da palavra. Aleluia! Que coisa maravilhosa, Deus. Planta isso no coração dos meus irmãos. A importância de termos uma mente, um psicológico completamente tomado pela verdade da palavra todo dia, renovando o nosso entendimento, renovando o nosso coração, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Então é isso. Deixe o seu like nesse áudio e compartilhe, né, com outras pessoas. E também deixe o seu comentário, tá bom? Eu tenho lido sempre os seus comentários. Eu fico tão feliz de ver a palavra de vocês. Eu acho isso maravilhoso, tá bom? E eu quero ler hoje comentários. Fala comigo, fala do seu coração, abre o teu coração, deixe eu saber onde é que você está, né? Se você está no Brasil, está nos Estados Unidos, às vezes está em outro país.
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.